Ao longo dos mandatos que eu exerci aqui na Assembleia Legislativa, eu fiquei pensando se eu deveria abordar determinado assunto, se deveria entrar em determinado debate, se deveria me manifestar diante de situações polêmicas para não me indispor. Às vezes chegava a pensar se não seria melhor ficar calado no meu canto e não me posicionar para evitar ser alvo de críticas e ataques por parte daqueles que não pensam como eu penso. Seria muito cômodo para mim se não me posicionasse, não me indisporia com ninguém, ficaria amigo de todos e deixaria o barco correr. Mas isso não combina comigo. Sinto que tenho o dever de consciência e um imperativo ético de me expressar para denunciar todas as situações em que a dignidade humana é atacada, todas as vezes que a violência fala mais alto do que a racionalidade e o respeito, e todas as vezes que uma vida é ceifada injusta e cruelmente. Aliás, em tempos de citações bíblicas na política, eu gostaria de citar duas passagens aqui para dizer que Deus, adorado pelos cristãos, não aprecia quem fica em cima do muro e não toma posição em favor da verdade, da vida e da justiça. Em Mateus 5,37, nós podemos ler: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. E no Apocalipse 3,15, conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosseis frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Fui eleito para ter um lado, para ter posição, para defender um projeto, para levantar bandeiras, para defender uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna e mais solidária. As pessoas que me elegeram e me fizeram ocupar uma cadeira nesse parlamento exigem que eu ocupe a tribuna e fale por elas, que eu as represente aqui e seja porta-voz do que elas acreditam. Fui formado na luta em defesa dos direitos humanos e aprendi que um militante dos direitos humanos é como uma lamparina. E aprendi que se essa lamparina deixar que o óleo se acabe e não ilumine mais, a humanidade corre o risco de cair na escuridão total da barbárie. Portanto, todas as vezes que alguma pessoa tem sua dignidade ferida, ou quando acontece alguma violação dos direitos fundamentais de alguém, sinto-me na obrigação de subir a essa tribuna e me manifestar, de externar minha indignação, de cobrar providências e exigir de quem de direito a apuração dos fatos e a punição dos responsáveis. Hoje eu venho aqui para dizer que o nosso país está correndo sério perigo de deixar de ser uma nação democrática, fundada no direito, promotora da justiça, e de mergulhar de vez no autoritarismo, no arbítrio, na intolerância e na violência manifestada nas suas mais diversas formas, desde a crueldade da fome e da miséria, talvez a pior de todas as violências, porque é silenciosa e joga as pessoas na vergonha e no desprezo, até aquelas formas mais visíveis e impactantes, que é o extermínio de pessoas. Este final de semana foi demais. Foi para encher a alma e o coração de indignação e de revolta. Domingo à noite assistimos a uma reportagem em que um homem negro, porteiro em um condomínio, foi xingado de macaco, negro fedorento e imbecil. Foi esganado e ameaçado por um morador do prédio. Como se não indignar diante de uma cena como essa? Mas como não se perguntar: até quando permitiremos a discriminação racial no Brasil? Fatos como esse ocorrem todos os dias. Até quando alguns se acharão superiores aos outros, a ponto de agredirem de forma tão repulsiva alguém por conta da cor da sua pele?
Quando vamos enfrentar de forma decisiva e corajosa o racismo estrutural em nosso país? Ontem o noticiário relatou o caso de um médico anestesista que estuprou uma mulher que estava em trabalho de parto. A investigação teve como ponto de partida denúncias da equipe de enfermagem do hospital que filmou o anestesista colocando o órgão genital na boca de uma paciente quando ele participava do parto dela. Como pode um profissional de saúde praticar um crime hediondo como esse após submeter a mulher a um estado de inconsciência e sedação, numa situação de extrema vulnerabilidade, enquanto estava ali para dar à luz a uma criança, num momento especial, e eu diria até, num momento sagrado na vida de uma mulher? Até quando as mulheres serão vítimas do machismo e de comportamentos repugnantes como esse em nosso país? Uma mulher dando à luz a uma criança. Até quando o corpo das mulheres será visto como objeto e será violado no transporte coletivo, no ambiente de trabalho ou dentro da sua própria casa? Até quando as mulheres sofrerão violência física, psicológica, patrimonial e terão suas vidas destruídas, mergulhadas na depressão e na falta de horizontes? Até quando esse país vai conviver com o machismo, com o racismo, com a homofobia? Mas além desses casos lamentáveis e repugnantes, tivemos um acontecimento trágico e lamentável que nos alerta para os riscos que este país está correndo hoje de se afastar do caminho da civilidade e da convivência harmoniosa entre as pessoas, de perder tudo que de positivo nós construímos até hoje nesse país em termos dos valores democráticos. Na madrugada do sábado para o domingo, o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Aloísio de Arruda, de 50 anos, foi executado em Foz do Iguaçu, no Paraná, após uma discussão política com o policial penal federal Jorge José da Rocha Paranhos. E aqui quero discordar do nobre deputado Evandro Vendramini, para não politizar essa situação. Tratou-se de um crime de ordem política. Não podemos minimizar a situação, não podemos achar que é uma situação menor. Após uma discussão política, o policial penal federal disparou a sua arma em direção ao Marcelo Aloísio. A festa de aniversário de Marcelo tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Esse foi o motivo pelo qual ele foi assassinado. O policial penal parou o carro em frente ao local do evento e começou a xingar o PT e o Lula e a exaltar o atual presidente da República. Em seguida, saiu e retornou 20 minutos depois com uma arma nas mãos e saiu atirando na direção de Marcelo, que reagiu revidando os tiros. Este fato não é um fato isolado, corriqueiro, sem importância, como quis classificar o vice-presidente Mourão. É uma coisa banal, uma discussão aí de pessoas. É a materialização da intolerância política que permeia o Brasil hoje. As pessoas estão com medo, deputado Paulo Duarte, de colocar adesivo no carro. As pessoas estão com medo de dizer em quem elas vão votar nas próximas eleições. As pessoas estão com medo de se manifestar politicamente num país que se diz democrático, por causa de extremismos e situações como essa, de pessoas inconsequentes, de fanáticos, de fundamentalistas, de ignorantes. Essa é uma banalização, ou melhor, esta é a consequência da banalização da liberação das armas.
A pessoa compra uma arma dizendo que é para se defender e para praticar esporte, mas na hora da discussão acalorada, ela vai até o carro e utiliza-se daquela arma para calar o seu interlocutor, apenas por não concordar com as suas ideias. Este crime é resultado dos discursos de ódio, do incitamento à violência. É mais um fato, entre outros, que vem acontecendo e que está mergulhando esta nação num clima de insegurança e incertezas, principalmente nesse período pré-eleitoral. Atos públicos recentemente realizados, com a presença do presidente Lula, um em Minas Gerais, o outro na Candelária, no Rio de Janeiro, que teve mais de 100 mil pessoas, tiveram atentados. No primeiro caso, uma pessoa se utilizou de um drone espalhando urina e veneno em cima das pessoas. E no segundo caso, no Rio de Janeiro, um atentado foi com uma bomba caseira. O juiz federal Renato Borelli, que decretou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, acusado de corrupção no Ministério da Educação, de desviar recursos da educação, de promover uma festa de propinas com os recursos da educação. Esse juiz federal que decretou a prisão desse ex-ministro, em junho, teve o seu carro atingido por fezes de animais, ovos e terra em Brasília. E por aí vai. Violência é inaceitável na política. A política é o espaço do debate de ideias. A política é o espaço do confronto de projetos. A política é o espaço em que se debate ideologicamente aquilo que se acredita e que se quer para o país. Nós não vivíamos isso. Não vivíamos isso. Situações como essa colocam em risco a democracia no nosso país. Nós precisamos de respostas vigorosas por parte das autoridades constituídas nos 3 poderes contra esses episódios lamentáveis que estão acontecendo. Olha que a campanha eleitoral nem começou, e estamos tendo atentados e estamos tendo assassinatos de pessoas por conta da sua posição política. Nós precisamos de resposta contundentes das autoridades nos 3 poderes contra esses episódios, para que não se repitam e possamos escolher o futuro que queremos para nós e nossos filhos com paz e harmonia. E eu ouso dizer que pessoas hoje estão empoderadas para agredir os outros por conta de uma orientação do seu líder político, que em 2018, na campanha eleitoral, disse no Acre: vamos exterminar a petralhada. E agora ele, que é um mentiroso, porque toda vez que ele fala acabou o tempo, um impropério desse, logo ele tenta desmentir. Agora está dizendo que foi uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. Vamos exterminar a petralhada. O que significa dizer isso? Matar todo mundo que é do PT. Esse é o líder político desse rapaz que foi lá na festa de aniversário de um pai de família, de um trabalhador, e o matou porque ele era do PT. Dias atrás, foi o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que o presidente disse que eles estavam fazendo uma aventura pela Amazônia. Defensores da floresta, defensores dos povos indígenas isolados, pessoas repletas de sentimento de humanidade, de paixão pela vida, respeitosos da diversidade humana e da exuberância da natureza. Foram mortos, queimados, esquartejados no seio da Amazônia, entregue aos garimpeiros,
madeireiros ilegais, traficantes de drogas e de armas. Enquanto isso, o Exército Brasileiro está preocupado com as urnas eletrônicas. O Exército Brasileiro hoje está preocupado com as urnas eletrônicas, com a Amazônia entregue aos bandidos, entregue aos traficantes de armas e de drogas. É isso que estão querendo fazer no nosso país. Implantar um espírito bélico, belicista. Enquanto pessoas de bem, pessoas maravilhosas, pessoas defensoras da vida, da floresta, dos povos indígenas, estão sendo assassinados, esquartejados, o Exército Brasileiro está preocupado com as urnas eletrônicas. Que vergonha para o Exército Brasileiro, uma instituição que sempre foi respeitada, com exceção do período que deu um golpe militar nesse Brasil, com exceção desse período que manchou a nossa história, mas o Exército se prestar hoje a ficar preocupado com urnas eletrônicas, querem criar um clima de instabilidade para já antecipadamente questionar o resultado das eleições, que vai ser um resultado desastroso para o atual presidente da República. Mas não, os generais estão querendo participar do processo de auditoria das urnas eletrônicas. Pelo amor de Deus, que preocupação! Vai se preocupar com a Amazônia, que está lá entregue aos bandidos. Também aqui no Mato Grosso do Sul, mais um indígena foi assassinado pelas forças de segurança do Estado. Mais um indígena. Certa vez eu disse aqui nessa tribuna, eu não vou falar mais um indígena morreu, porque ninguém presta atenção. Ninguém leva em conta, ninguém dá importância. Tem que falar, uma pessoa humana morreu. E mesmo assim, muitos não se comovem mais. Sabe por quê? Porque nós estamos nos acostumando com a violência. Nós estamos naturalizando a morte violenta das pessoas. Tudo isso está se tornando um fato corriqueiro. Uma mulher é estuprada na maca, dando à luz a uma criança. Um negro foi agredido, foi esganado na portaria de um hotel por causa da cor da sua pele. Tudo isso está se tornando banal, corriqueiro, normal, nesse país maravilhoso que é o Brasil. Deputado, Vossa Excelência, dispor de 2 minutos. Aqui, no Mato Grosso do Sul, um indígena também foi assassinado pelas forças do Estado. Ele tinha nome, sabia? Era o Vitor Fernandes. Ele foi enterrado, não se fala mais nisso, e até que a sua morte caia no esquecimento, ninguém mais fala sobre isso. Sabe qual é o problema? É que se trata de um pobre, de um pé rapado, de um índio, que por essas terras vale menos do que uma cabeça de gado. Para finalizar, senhor presidente, Marcelo Arruda deixou a esposa e 4 filhos, entre eles uma menina de 6 anos e um bebê de 1 mês. Marcelo deixou uma nação assustada e preocupada com o que pode ainda acontecer. Marcelo deixou em nossas mãos a responsabilidade de combatermos o ódio com amor, de combatermos a intolerância com o respeito, de combatermos a violência com a paz. Que a sua morte não seja em vão.